Agora, nós vamos começar a terceira camada do iceberg de mistérios e teorias da conspiração. Mas antes eu preciso te contar algumas coisas aqui do canal. A primeira é que eu vou terminar esse iceberg. Ele é muito longo, mas eu prometo que nós vamos chegar até a última camada. E a segunda é que, se você tá me acompanhando desde o primeiro vídeo, deve ter notado que eu sempre tenho um olhar meio cético pra tudo. Eu gosto muito da ideia de que alienígenas e seres paranormais existem, mas eu sou muito ver pra crer. Principalmente quando aparecem notícias falando que encontraram prova de vida alienígena, e quando vão mostrar essa prova, a prova é isso aqui. Então todos os tópicos que eu encontrar pontos de vista contrários, eu vou tentar trazer esses dois pontos de vista. E a terceira é que essa camada se chama Truth Agent, que em português significa agente da verdade. E diz: ponto sem retorno. Algumas dessas informações farão com que você pareça e haja como um lunático aos olhos das pessoas normais. Mas isso é apenas o começo. Se você ainda está aqui, talvez queira estudar e pesquisar mais, seguindo o seu caminho. Singularidade pode ter vários significados, mas o termo é mais conhecido na ciência e na matemática. Na ciência, existe a singularidade gravitacional, que ocorre quando em um ponto no espaço-tempo, a gravidade se torna infinita. Um buraco negro é um ótimo exemplo disso, já que é um lugar onde as leis da física que conhecemos simplesmente não funcionam. Também existe a singularidade matemática. Ela acontece quando uma função ou uma equação apresenta condições que levam a resultados indefinidos ou infinitos. Dividir por zero, por exemplo, é uma dessas situações, porque é algo impossível de resolver. Agora, o que faz mais sentido dentro do contexto do iceberg, na minha opinião, é a singularidade tecnológica, especialmente quando falamos de inteligência artificial. Essa ideia propõe que, em algum momento, o avanço da tecnologia vai fazer com que as IAs ultrapassem a inteligência humana. Isso pode mudar a sociedade de forma imprevisível, incluindo a possibilidade das máquinas se projetarem e evoluírem sozinhas. Algumas teorias dizem que já passamos desse ponto ou que estamos muito próximos dele, e se a gente olhar para os últimos anos, dá para perceber que estamos avançando muito rápido nessa direção. Suicídio quântico e imortalidade é um tema bem complicado, mas eu pesquisei bastante para achar um jeito mais simples de explicar. Primeiro, a gente precisa falar sobre algumas ideias que ajudam a entender isso melhor. Você já ouviu falar do gato de Schrödinger? Essa foi uma ideia criada pelo físico Erwin Schrödinger, para tentar explicar uma parte complicada da física quântica, que é a ciência que estuda coisas bem pequenas como átomos e partículas. Imagina o seguinte: você coloca um gato dentro de uma caixa fechada. Lá dentro tem um mecanismo que tem 50% de chance de matar o gato e 50% de chance de não matar. No nosso dia a dia, o gato estaria vivo ou morto, certo? Mas no mundo quântico as coisas podem estar em dois estados ao mesmo tempo. Então, enquanto ninguém abrir a caixa para olhar, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Só quando você abre a caixa e olha que você descobre o que aconteceu. É como se no momento em que você observa o gato, ele escolhesse estar vivo ou morto. Agora, outra teoria importante, a interpretação de Copenhague. Ela é meio que o oposto do experimento do gato. Essa teoria diz que as coisas acontecem de uma única forma. Por exemplo, se você derrubar um copo, ele vai quebrar ou não. Mas o resultado já está decidido, não existe dúvida. É como o mundo real que a gente conhece. E a teoria do suicídio quântico e imortalidade mistura essas duas ideias e junta com a teoria dos multiversos. A ideia é que em cada universo existe uma versão sua tomando decisões diferentes. Cada escolha que você faz cria um novo universo. Agora, imagina que em alguns desses universos você sempre morre. É por isso que tem o nome de suicídio quântico. Mas em outros, você pode continuar vivo para sempre. Aí entra a parte da imortalidade. Para simplificar, pense em uma moeda que você joga para cima. Ela pode cair cara ou coroa. Se cair cara, você morre, mas se cair coroa, você sobrevive. Por mais que a chance de tirar várias coroas seguidas seja muito pequena, em alguma dessas linhas do multiverso, você continua tirando coroa infinitamente. E cada vez que tira coroa, é como se ganhasse mais um segundo de vida. Ou seja, em alguma dessas linhas, você nunca morreria. A suástica na floresta foi um símbolo criado na Alemanha durante o regime nazista. E ele é uma formação de árvores que, quando vista do alto, por causa da diferença nas cores entre as árvores que estão plantadas naquela região, formam uma suástica. Só que ela só era visível durante algumas estações do ano, quando a espécie de árvore que eles plantaram mudava as folhas de cor verde para amarelo, enquanto as outras em volta ainda continuavam verde. Esses símbolos passaram muito tempo despercebido, mas com o aumento do acesso a imagens aéreas, eles foram encontrados e a Alemanha ordenou que essas árvores fossem cortadas. O pior é que alguns grupos ecologistas manifestaram oposição ao corte das árvores, mas no território alemão, qualquer símbolo atrelado ao nazismo é ilegal. Então em 1995, a maior parte delas foi cortada, só que em 2000, algumas começaram a nascer novamente e tiveram que remover todas para apagar o símbolo completamente. Existem alguns relatos de outras suásticas escondidas em diversas florestas do mundo, mas eu não consegui encontrar mais nenhuma foto que mostrasse alguma delas.
Negacionismo de genocídios é basicamente o que o próprio nome já diz. É quando alguém se recusa a reconhecer ou aceitar que um genocídio tenha acontecido, mesmo com evidências históricas e documentos provando que ele é real. Geralmente isso é motivado por razões políticas ou ideológicas, mas contra fatos, não há argumentos, né? O basilisco de Rocco é um conceito hipotético que foi proposto por um usuário chamado Rocco no fórum Less Wrong em 2010. Basicamente, ele sugere que em um futuro onde uma IA super avançada seja criada, ela poderia punir todos aqueles que não ajudaram ela a existir. Só que existem algumas hipóteses que esse ser superinteligente já foi criado no futuro e ele tem o poder de viajar no tempo. Então, segundo essa teoria, nós já estamos sendo observados por ele aqui no presente, e se em algum momento você for contra a ideia da existência dele, você pode ser punido. Mas isso cria um dilema, porque se você nunca soubesse da existência desse basilisco, talvez estivesse seguro, já que não tem como você ser punido por algo que você não sabe que existe. Na minha opinião, o basilisco de Rocco é uma ideia muito especulativa, que serve mais para fazer as pessoas sentirem medo do que a inteligência artificial pode se tornar. Tord foi mencionado pela primeira vez em uma história que teria acontecido em 1954, no Japão. A história conta sobre um homem europeu que chegou no aeroporto de Haneda, em Tóquio, com um passaporte e documentos que tinham origem em um país chamado Tord. Ele foi detido por estar usando um passaporte falso, e quando pediram para ele indicar no mapa onde esse país ficava, ele apontou para a região de Andorra, que fica próxima à França, na Europa. Só que o mais estranho é que o passaporte dele parecia muito autêntico e tinha diversos carimbos de entrada para outros países. Além disso, ele tinha talões de cheque e uma carteira de motorista, todos emitidos em Tord. Então, sem saber o que fazer nessa situação, as autoridades levaram ele para o hotel mais próximo enquanto investigavam o caso. Mas, na manhã seguinte, ele desapareceu completamente e nunca mais foi encontrado. O bloop é o nome dado a um misterioso som subaquático de baixa frequência que foi detectado em 1997 por hidrofones da NOAA. Ele foi registrado em várias estações de monitoramento no Oceano Pacífico, a mais de 1.500 quilômetros da costa, e durou por cerca de 1 minuto e 47 segundos. Esse foi o som que eles escutaram. Só que o som foi tão alto que criaram diversas especulações de qual poderia ser sua origem. A primeira hipótese foi de que ele seria de algum animal colossal, como uma baleia azul, só que os sons emitidos por elas podem chegar até 188 decibéis em certas profundidades. O bloop teve uma intensidade de 230 decibéis, o que é equivalente a uma explosão nuclear subaquática. E essa diferença de 42 decibéis entre o bloop e o som da baleia indica que ele é cerca de 10 mil vezes mais intenso que o som que as baleias emitem. Então isso sugere que o animal precisaria ser absurdamente maior que uma baleia para emitir um som com essa intensidade. Outra hipótese é que ele pode ter sido causado por algum fenômeno geológico, como movimento de placas tectônicas, rupturas de gelo ou atividades vulcânicas submarinas. Mas eu gosto da ideia de que existe um animal gigante vivendo no fundo do mar que a gente não conhece. O rosacrucianismo é um movimento filosófico que surgiu no século XVII. Ele ensina que existe um conhecimento profundo e secreto sobre a vida, o universo e o ser humano, que pode ajudar as pessoas a se tornarem mais sábias e espiritualmente iluminadas. Pelo que eu entendi, eles funcionam quase como uma religião de uma maneira não tradicional, porque eles não seguem uma doutrina específica, mas acreditam em uma força universal que governa o universo. Esse movimento teve grande influência no desenvolvimento de diversas correntes filosóficas e religiosas, principalmente nos primeiros anos de criação da maçonaria. Os semidouros são buracos que se formam na superfície da Terra devido a um colapso ou um afundamento do solo. Geralmente eles podem variar de pequenos buracos a grandes crateras, e ocorre em áreas onde o solo é composto por materiais que podem ser dissolvidos pela água ao longo do tempo, porque ela pode ir se infiltrando no solo, dissolvendo as rochas e criando cavidades subterrâneas até um ponto em que tudo que está em cima dessa cavidade cai repentinamente. Existem algumas teorias que acreditam que eles podem ser causados por atividades secretas de mineração, construções subterrâneas feitas pelo governo, ou até mesmo que são portais para outras dimensões. Mas esse é um fenômeno bem explicado pela geologia e na maioria das vezes acontece naturalmente. Pleroma é um termo de origem grega que significa plenitude ou totalidade. Em diversos contextos filosóficos e religiosos ele é usado de maneira diferente, mas carrega a ideia de plenitude divina ou totalidade espiritual. No cristianismo, por exemplo, esse termo aparece nas cartas de Paulo de Tarso e é usado para descrever a plenitude de Deus. Já na filosofia neoplatônica, o pleroma é a totalidade do mundo ideal e das formas perfeitas, que está acima da realidade sensível e material.
Mas basicamente, pleroma é quando algo está completo. O enigma de Publius foi um mistério da internet relacionado a um conjunto de mensagens criptografadas e textos misteriosos que foram publicados por um usuário chamado Publius. No dia 11 de junho de 1994, esse usuário começou a postar umas mensagens em um grupo de notícias do Pink Floyd, convidando os fãs a examinarem a arte, as letras e as músicas do álbum The Division Bell, prometendo que quem resolvesse o enigma ganharia um prêmio. Muita gente duvidou dessas mensagens, achando que ele era somente um troll da internet, mas alguns dias depois, ele disse que uma pista apareceria durante um show da banda, através de luzes brancas piscantes. No dia 18 de julho de 94, Enigma Publius apareceu escrito nas luzes de LED do palco. Com isso, todo mundo teve certeza que o desafio era real, mas até hoje ninguém conseguiu resolver o enigma e resgatar a recompensa. Em 2002, o guitarrista David Gilmour disse que o enigma de Publius era uma coisa boba que a gravadora pediu para eles inventarem e confundirem as pessoas. E em 2005, o baterista Nick Mason comentou sobre o tema novamente, afirmando que tudo não passava apenas de uma estratégia de marketing feita pela EMI, que era a gravadora deles na época. O experimento russo do sono é um creepypasta que ficou famoso na internet por contar uma história sobre um experimento realizado na Rússia soviética por volta de 1940, que envolvia a privação extrema do sono. Segundo a lenda, os cientistas russos queriam testar os efeitos da privação do sono em seres humanos, e para isso colocaram 5 prisioneiros em uma câmara de gás que mantinha eles acordados durante 15 dias. Nos primeiros dias eles estavam agindo normalmente, mas depois de 5 dias eles começaram a mostrar sinais de paranoia e tinham episódios de raiva sem explicação. E isso só foi piorando com o passar do tempo, porque eles começaram a atacar uns aos outros e no final, quando abriram a câmara de gás, os que sobreviveram falavam que não queriam voltar a dormir e ficavam implorando para que o gás fosse ligado novamente. Quando eles foram retirados da câmara, descobriram que os prisioneiros tinham ganhado uma força absurda, resistência a todos os tipos de drogas e conseguiam permanecer vivos mesmo sofrendo ferimentos letais. Mas se eles dormissem, morriam. Se você quer saber a história completa desse creepypasta, que é bem violenta, tem milhares de vídeos no YouTube contando sobre ela. E é um creepypasta que eu pessoalmente recomendo, porque eu acho muito mais interessante quando a história é contada de uma forma que faz até a gente duvidar se aquilo não foi real mesmo, sabe? Eu já até ouvi algumas teorias que a história é baseada em fatos reais, que esse experimento realmente aconteceu, mas eu não consegui encontrar nada que provasse isso. A única coisa que eu consegui encontrar é que a foto que todo mundo usa quando vai falar sobre ela é na verdade uma decoração de Halloween preto e branco. Conhecimento esotérico é um termo bem amplo, mas ele está muito ligado ao autoconhecimento. É como se você passasse por um despertar ou percebesse de forma mais profunda as escolhas que você faz e o seu papel no mundo. O termo está ligado a algumas religiões e ideias filosóficas, porque esotérico também significa ensinamentos ou segredos que são passados apenas para pessoas que estudam ou fazem parte de um grupo especial. Por isso, muitas vezes inclui práticas, rituais e ideias que não são explicadas para todo mundo. O Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos, é bem famoso, não só pela estrutura gigantesca, mas também por diversas teorias da conspiração que surgiram desde a sua inauguração em 1995. Para você ter uma ideia, esse aeroporto é tão grande que o orçamento para a construção dele passou 3,2 bilhões de dólares acima do orçamento inicial, que é mais que o dobro do planejado. Muitas pessoas acreditam que ele tem bunkers subterrâneos e que esses bunkers poderiam ser usados por elites em caso de um apocalipse, ou como uma sede para uma nova ordem mundial. Mas o que eu achei mais bizarro é que dentro dele existem diversas artes e símbolos estranhos. Tem uma pintura de um soldado usando uma máscara de gás, segurando uma espada enfiada em uma pomba branca, com pessoas chorando no fundo e uns prédios destruídos como se tivessem sido bombardeados, uma floresta pegando fogo com alguns animais e pessoas mortas. Essa placa com um símbolo maçônico que é um compasso com um G no meio e embaixo escrito New World Airport Commission, que muitos acreditam que pode estar relacionado com a New World Order, ou Nova Ordem Mundial. Isso fez muitas pessoas acreditarem que o aeroporto foi financiado pelos maçons. Tem também essa imagem de um carrinho de mineração escrito AU e AG, que são símbolos químicos para ouro e prata, que alguns teóricos acreditam que é algum tipo de referência a armas químicas. Além disso, o aeroporto visto de cima parece ter o formato de uma suástica, o que sugere que ele tem ligações com ideologias extremistas. Mas o pior de todos, na minha opinião, que eu não consegui nem acreditar quando eu estava pesquisando, é uma estátua de cavalo azul gigante com olhos vermelhos na entrada do aeroporto.
Olhando o cavalo assim já é estranho, mas a história por trás dele deixa tudo mais assustador. Quando o artista Luiz Jiménez estava terminando essa peça, a cabeça do cavalo caiu em cima dele, cortando uma artéria da sua perna e ele morreu. Por causa disso, apelidaram a estátua como Lucifer. Eu confesso que sempre que eu vejo uma teoria falando de nova ordem mundial, eu acho que é mentira, mas essa aqui eu achei bizarra. Eu não sabia que o aeroporto de Denver era tão estranho assim, mas o que mais me pegou mesmo foi a história do cavalo. Os arcontes aparecem de maneiras diferentes dependendo do contexto que eles estão inseridos. No gnosticismo, por exemplo, eles são vistos como entidades que governam o mundo material. Eles são basicamente o intermediário entre os deuses e os humanos, e são responsáveis em manter o equilíbrio de tudo que está acontecendo aqui no nosso mundo. Agora, no contexto das mitologias, eles são interpretados como forças negativas que influenciam o comportamento dos humanos e controlam sistemas sociais, porque eles se alimentam das nossas emoções como medo ou ódio. É como se eles fossem demônios alimentados por energia negativa. Mas eu encontrei também algumas teorias dizendo que, na verdade, eles são alienígenas que interferem na nossa evolução. Ciência espiritual é um movimento novo que combina elementos de espiritualidade, ciência, filosofia, esoterismo e misticismo. Ela se popularizou especialmente pelos vídeos do youtuber Spirit Science, onde ele aborda diversos temas que integram ciência e espiritualidade no mesmo tópico. Isso não é exatamente uma religião, é mais para um movimento filosófico para incentivar algumas práticas como meditação e autorreflexão. Mas na minha opinião, você misturar a ciência com esses outros temas pode acabar confundindo as pessoas sobre o que realmente é fato e o que é pseudociência. A planície de Jarras é um complexo arqueológico localizado ao norte de Laos. Esse lugar ficou famoso por ter milhares de jarros de pedra espalhados, alguns até com 3 metros de altura, que ninguém sabe exatamente qual é a origem. Mas existem algumas teorias que debatem sobre qual seria o propósito deles. A primeira é que eles podem ter sido usados como urnas funerárias para cremar corpos, porque encontraram diversos ossos humanos e cinzas dentro desses jarros, e também próximo de onde eles estavam. A segunda é que eles foram usados para armazenar alimentos ou água, e a terceira é que eles têm um propósito simbólico ou cerimonial para as culturas antigas que habitavam naquela região. Só que por causa do tamanho e do peso desses jarros, muitos acreditam que eles foram construídos por uma raça de gigantes. O problema é que é muito difícil de fazer qualquer tipo de investigação nesse lugar, porque durante a Guerra do Vietnã, essa foi a área mais bombardeada pelos Estados Unidos. E isso tornou ele um lugar com maior quantidade de bombas não detonadas do mundo. Por causa do perigo dessas bombas explodirem a qualquer momento, fica muito difícil de descobrir a verdadeira história por trás da planície de Jarras. O farol de ódio foi descoberto no dia 2 de junho do ano 2000, quando um homem nos Estados Unidos captou uma transmissão de rádio que passava algumas mensagens em código Morse em loop. Eu vou ler alguma delas para você que eu anotei aqui no meu caderninho. O governo dos Estados Unidos roubou os camelos. Eles não podem colocar "em Deus confiamos" no dinheiro. A marca da besta, "em Deus confiamos". Jesus Cristo seja maldito. Matem todo o pornô e religiões de verdade. Camelos ou matem. Basicamente eram mensagens mal escritas com referências apocalípticas, camelos, pornografia e às vezes falavam mal dos Estados Unidos. Ele detectou diversas mensagens diferentes que mudavam a cada poucas semanas por uns 7 meses, até que do nada elas desapareceram sem explicação. Mas em 2021, 21 anos depois, ele conseguiu ouvir uma dessas mensagens só mais uma vez. Até hoje, ninguém conseguiu descobrir de onde elas vêm ou qual era o propósito dessas transmissões, e isso continua como um mistério sem solução. Crianças selvagens são casos reais de crianças que cresceram sem convivência ou cuidado de outros seres humanos, muitas vezes isoladas no meio de florestas ou abandonadas pelos pais. Algumas dessas crianças podem até mesmo terem sido criadas por animais, e geralmente elas não têm habilidades básicas de comunicação ou comportamentos normais de convivência social. Elas não desenvolvem a fala, não sorriem e pode até andar de 4. Mas o mais interessante é que existem relatos até de alterações na estrutura óssea, o que pode indicar evidências de adaptação nos humanos pela falta de interação com outras pessoas. Eu acho que isso só mostra como é importante a educação que nós recebemos, principalmente quando criança, porque isso vai nos moldar como um ser humano que vive em sociedade. Se você parar para pensar, um urso não precisa aprender a ser urso, ele simplesmente nasce com o instinto dele e consegue viver daquele jeito. Mas nós precisamos aprender praticamente tudo que a gente sabe, senão a gente se torna um selvagem.
O antinatalismo é um movimento social que sustenta que é moralmente errado trazer novas vidas ao mundo. Os antinatalistas argumentam que a procriação causa mais danos do que benefícios, tanto para os próprios seres humanos nascidos, quanto para o ambiente e outras formas de vida. Geralmente essa ideia pode ser forçada aos participantes de alguma doutrina ou religião, mas eu acredito que ela já se infiltrou na nossa sociedade, porque, pelo que conseguimos observar hoje em dia, muitas pessoas estão decidindo parar de ter filhos. A média brasileira de filhos por casal em 1970 era 5,8 e hoje em dia, em 2025, está em 1,5. O que significa que naturalmente as pessoas foram adotando esse movimento. E em alguns países, como o Japão, o fato das pessoas não quererem ter mais filhos está afetando diretamente a economia. E mesmo com diversos incentivos do governo para elas voltarem a procriar, o número continua diminuindo. Charles Fort foi um escritor e pesquisador norte-americano que gostava de desafiar as explicações científicas convencionais. Ele é mais conhecido por ser um dos primeiros a compilar e questionar relatos de eventos incomuns, como avistamento de OVNIs, chuvas de objetos misteriosos, desaparecimentos inexplicáveis, raio-bola, combustão espontânea, levitação e outros fenômenos estranhos que não se encaixam nas teorias científicas aceitas na época. Charles acreditava que a ciência tradicional era uma versão parcial da verdade e que existiam muitos conhecimentos que precisavam ser explorados. E por causa das suas investigações, ele acabou formando um culto de seguidores que até hoje em dia ainda citam suas obras. The Road to Ruta vem de uma história infantil publicada pelo Federal Reserve Bank of Boston em 1981, que fala sobre a história de descoberta de flores coloridas em um mundo cinza. A ideia principal desse livro era ensinar as crianças sobre o valor de recursos escassos e valor de mercado. Mas alguns anos depois, um homem chamado Bix Veer surgiu com uma teoria de que essa história era como um plano secreto para voltar a um sistema financeiro baseado em ouro. De acordo com ele, o dinheiro em papel ou digital que usamos hoje é criado pelos governos e bancos, mas não são apoiados por algo realmente valioso como o ouro ou a prata. Eles só são baseados na confiança de que esse papel ou número vale alguma coisa. E a qualquer momento o governo pode imprimir mais dinheiro à vontade. E por causa disso, o sistema atual está cheio de dívidas e manipulações. Mas quando esse sistema quebrar, um novo vai surgir onde o dinheiro será baseado em coisas que têm valor de verdade, como ouro e prata. E isso seria muito mais justo porque nenhum banco ou governo pode imprimir minério. Basicamente, ele acreditava que as pessoas que trabalham no banco sabem que o sistema atual é horrível e estão trabalhando secretamente para ele quebrar. Eu acho a teoria dele bem especulativa e consigo encontrar até uns pontos falhos, porque eu já li notícias que cientistas conseguiram criar ouro em laboratório. O único problema é que ele tinha o tamanho de um átomo. Mas isso significa que mesmo que a gente mudasse para um sistema onde esses minérios voltem a ser a nossa moeda, ainda existiria uma maneira de imprimir dinheiro se eles começassem a investir nesse processo. Apesar que eu imagino que o processo para criar esse minério em laboratório deve ser caríssimo. Então eu não sei o quanto isso seria viável. O niilismo mereológico é uma filosofia na área da metafísica que argumenta que objetos compostos não existem. De acordo com essa visão, tudo que existe no universo é composto apenas de objetos fundamentais invisíveis. Então, tudo que é feito por partes menores, como cadeiras, mesas ou até mesmo pessoas, não são coisas reais. A cadeira, por exemplo, não existe como um objeto único, porque na verdade ela é formada por várias partículas pequenas, organizadas de um jeito que parece ser uma cadeira. Existem alguns argumentos a favor desse pensamento, porque ele reduz a complexidade do universo e evita alguns debates filosóficos de quando um objeto composto deixa de existir. Por exemplo, quando você quebrar a cadeira em pedacinhos, quando ela vai realmente deixar de ser uma cadeira? Mas também existem diversos problemas com essa ideia na prática, porque se a cadeira não existe, como a gente explicaria que podemos sentar nela? Os Cagots é um grupo étnico quase esquecido pela história. Eles viveram na Europa, no sul da França, desde o século X e eram extremamente odiados. Os Cagots eram tratados como pessoas inferiores e sofriam muito preconceito, porque eram vistos como impuros ou doentes. Por causa disso, eles eram obrigados a viver em bairros separados, longe das comunidades principais, só podiam se casar entre si e eram forçados a usar roupas especiais que sinalizavam que eles faziam parte daquele grupo. E fica pior ainda. Apesar deles seguirem a mesma religião dos não-Cagots, eles eram obrigados a entrar nas igrejas por uma entrada lateral e sentar nos piores lugares. Além disso, eles tinham fontes de água benta separadas e tocar na fonte normal era proibido.
Existe até um relato de um Kagot que não seguiu essa regra e teve sua mão cortada e pregada à porta da igreja por tocar na fonte reservada para os cidadãos limpos. Os Kagots eram considerados pestilentos e para eles era um crime andar descalços nas estradas ou beber no mesmo copo das pessoas normais. O mais bizarro de tudo é que eles eram super discriminados, mas ninguém sabe a origem dessa discriminação, porque eles tinham aparência física semelhante aos outros habitantes da região. Existem algumas teorias que é porque eles tinham lepra, mas historicamente não existe nada que comprove isso. E apesar da criação de leis com o passar dos anos para evitar essas discriminações, ela persistiu até o século XX. Os laboratórios subaquáticos foram um dos projetos mais ambiciosos já criados pela Marinha dos Estados Unidos. Eles eram estações de pesquisa no fundo do oceano, onde cientistas conhecidos como aquanautas podiam ficar trabalhando por vários dias sem precisar voltar para a superfície. No total, 3 instalações foram construídas. As 2 primeiras foram um sucesso absoluto, mas na terceira algo deu errado. Porque durante sua instalação aconteceu um problema crítico. Um vazamento de hélio comprometeu o funcionamento do laboratório. A solução lógica seria içar a estrutura até a superfície para fazer os reparos, mas em vez disso a Marinha enviou 4 mergulhadores para resolver o problema diretamente no fundo do oceano. E foi aí que uma tragédia aconteceu. Um dos mergulhadores sofreu envenenamento por monóxido de carbono e perdeu a vida. Oficialmente, esse acidente levou ao cancelamento de todo o projeto e nenhum outro laboratório foi construído. Mas e se essa história fosse apenas uma fachada? Existem teorias que dizem que os experimentos não foram interrompidos por causa da morte, mas porque eles descobriram algo que o público jamais deveria saber. Isso pode significar que esses laboratórios ainda estariam ativos, operando secretamente em locais desconhecidos. Mas o que será que eles encontrariam? Alguns acreditam que eles podem ter encontrado algo como tecnologias alienígenas, civilizações submersas esquecidas, ou talvez uma forma de vida nunca antes catalogada. E aquela morte, na verdade, foi uma história conveniente para eles saírem do foco e continuarem as pesquisas sem interrupções. Mas eu acho mais provável que o projeto foi encerrado mesmo. A teoria de que Hitler escapou para o interior da Terra surgiu no fim da Segunda Guerra Mundial e está muito ligada a outros tópicos que eu já falei anteriormente nos primeiros episódios desse iceberg. Ela diz que supostamente Hitler não tirou a própria vida no dia 30 de abril de 1945, mas ele fugiu para um lugar secreto no interior da Terra chamado Agartha. Eles tinham encontrado a entrada durante as expedições que eles fizeram na Antártida e lá criaram uma base subterrânea com túneis que ligavam até os bunkers que Hitler se escondia. Isso significa que se mais alguém conseguir acessar o interior da Terra, nós vamos encontrar uma sociedade nazista que sobrevive lá embaixo. A teoria dos bancos de sangue Illuminatis diz que os membros dessa organização e pessoas poderosas que controlam o mundo estão envolvidas em rituais e práticas ocultas relacionadas ao consumo de sangue humano. Eles extraem o sangue de jovens saudáveis e consomem esse sangue tanto oralmente ou por transfusão, porque os efeitos prolongam suas vidas e energia vital. A teoria também diz que eles têm um estoque ilimitado desse sangue para que possam viver para sempre e colocar em prática seus planos de dominação mundial. Apesar de eu achar essa teoria muito maluca, existe um caso famoso que coloca ela em prática. Você já deve ter ouvido falar do bilionário Brian Johnson, que ficou bem famoso por fazer transfusões de sangue com o próprio filho. Ele diz que a ideia dessas transfusões é fazer com que ele volte a ter o corpo de quando ele tinha 18 anos. E de acordo com os resultados, o Brian já teve uma redução equivalente a 31 anos. Geralmente esse é um dos tipos de teoria que eu acho meio nada a ver, mas pode ser que isso realmente funcione e eles sabem de algo que nós não sabemos. A geometria sagrada é um conceito que acredita que existem formas e padrões fundamentais presentes em toda forma de vida e matéria, desde os átomos até as galáxias. Muitas culturas antigas acreditavam que essas formas refletiam a ordem do universo e a criação. Algumas formas geométricas, como círculos, triângulos, espirais e quadrados, são vistas como sagradas porque elas aparecem em muitas coisas naturais, como flores, conchas e até nas estrelas. Um dos maiores indícios disso é a flor da vida, que é um símbolo encontrado em muitas tradições antigas, desde os egípcios até o budismo. E pelo fato desses símbolos serem encontrados em regiões muito distantes uma da outra, muitas pessoas acreditam que ela representa uma linguagem universal divina que esconde todos os mistérios da vida na Terra. A profecia dos papas é uma teoria que dá uma descrição de todos os papas até cerca de 1590. E ela previa que o último papa a assumir o poder seria extremamente poderoso e poderia manipular eventos globais como política e economia, com o objetivo de criar uma nova ordem mundial. Na profecia, o último papa identificado se chama Pedro o Romano, e ele seria responsável pela destruição da cidade de Roma.
Mas, como ela termina em 1590 e nada parecido aconteceu, os historiadores concluíram que tudo não passa de uma farsa. Algumas pessoas acreditam ter encontrado entidades durante experiências com o uso da substância DMT, que é um alucinógeno muito potente. De acordo com os relatos, eles podem assumir várias formas, mas geralmente são descritos como elfos mecânicos, que ficam observando ou até mesmo conversando com a pessoa enquanto ela está tendo essas alucinações. Os relatos também dizem que eles têm o poder de se transformar em humanoides, insetos, extraterrestres e também transformar objetos ao redor deles. Basicamente, o DMT é uma droga psicodélica que pode criar várias alucinações, mas é estranho pensar que existem muitos relatos de pessoas que nunca se viram na vida e seguem rotinas completamente diferentes, mas descrevem experiências muito parecidas. A Floresta de Crianças Desaparecidas se refere à Floresta Nacional de Angeles, na Califórnia, que cobre mais de 700 mil acres. Ele é um lugar bem popular que muitas pessoas se reúnem para acampar e fazer trilha, mas tem uma reputação sombria por causa de diversos desaparecimentos de crianças ao longo de vários anos. Existem alguns casos famosos, como o de Brenda Howell, Donald Baker, Tommy Bowman e Bruce Kremen. Todos eles desapareceram e nunca mais foram encontrados. Existe uma teoria de que dentro dessa floresta mora um assassino de crianças que pode ter sequestrado todas elas. Essa teoria foi fortalecida porque durante as décadas de 1950 e 1960, o serial killer McRae Edwards confessou matar diversas crianças próximas daquela região, mas ele se entregou à polícia em 1970 e os casos de desaparecimento ainda continuavam acontecendo. Outras pessoas acreditam que a floresta pode ter forças sobrenaturais que criam portais interdimensionais, e essas crianças na verdade foram teletransportadas para outra dimensão, e por isso todas elas desapareceram sem deixar nenhum rastro. O solipsismo é uma teoria filosófica que defende que a única coisa que pode ser conhecida com certeza é a própria mente. Isso significa que não podemos ter certeza das existências de coisas do mundo exterior, já que a nossa percepção da realidade é filtrada pela nossa consciência, e todo o restante pode ser uma construção da nossa mente. É a partir dessa teoria que René Descartes disse: penso, logo existo. Isso foi uma resposta ao questionamento sobre o que é real. Por mais que tudo em volta de você pode ser falso, o fato de você pensar prova sua existência. Tulo é o nome usado pelos antigos exploradores gregos e romanos para descrever uma terra distante e desconhecida, que, em teoria, fica ao norte da Europa. Nas fontes clássicas, ela é descrita como uma ilha misteriosa que deu origem a monstros marinhos e gigantes. Só que o mais estranho é que, se baseando nos mapas atuais, nós não conseguimos identificar exatamente onde era essa ilha. Mas algumas teorias sugerem que ela poderia corresponder à Escandinávia, Islândia ou às Ilhas Shetland. Um fato interessante é que o termo Thule foi adotado por uma sociedade secreta na Alemanha chamada Sociedade Thule, que foram um dos precursores do movimento nazista. Die Glocke significa o sino em alemão, e ele foi o nome dado a uma máquina que teria sido desenvolvida pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A lenda da existência dessa máquina foi popularizada por Igor Witowski, um jornalista polonês que afirmou ter descoberto diversos documentos militares alemães que mencionavam esse dispositivo como parte de um projeto ultrasecreto. De acordo com as alegações, o Die Glocke era uma tentativa de criar uma máquina de propulsão antigravitacional, que seria capaz de manipular o espaço-tempo ou criar um campo gravitacional que conseguiria esmagar estruturas, veículos ou até regiões inteiras. Eu acho que é possível sim que os nazistas estavam desenvolvendo diversas armas diferentes que a gente não conhece, mas eu tenho minhas dúvidas que o sino realmente seja algo real. A teoria da altura real do Arnold é uma especulação que circula na internet sobre a verdadeira altura do ator Arnold Schwarzenegger. A altura dele é divulgada como 1,88 m, mas algumas pessoas acreditam que ele pode ser mais baixo do que isso. Essa teoria se baseia no fato de que em algumas fotos e filmes ele parece bem mais baixo ao lado de outras pessoas que têm a altura bem documentada, levando à especulação de que ele pode ter exagerado na sua altura para melhorar sua imagem pública. Algumas pessoas afirmam que encontraram Arnold pessoalmente e que ele parece, na verdade, ter cerca de 1,80 m. A teoria de fechamento de parques naturais sugere que alguns parques dos Estados Unidos são fechados ao público ou têm áreas restritas para esconder fenômenos sobrenaturais. Geralmente essa teoria é associada a mistérios como desaparecimentos inexplicáveis ou avistamentos de criaturas estranhas, mas se você parar para pensar, é um pouco estranho eles fecharem só algumas áreas específicas. Pode ser que eles queiram controlar essas áreas para fazer experimentos secretos, ou porque encontraram algum tipo de portal dimensional ou um OVNI, mas até hoje as pessoas que invadiram esses lugares não conseguiram encontrar nenhuma explicação que
esteja ligado ao sobrenatural e, na maioria das vezes, eles são fechados para proteger a fauna e flora, ou evitar acidentes perigosos por causa do terreno daquele local. O Lago Baikal é um lago localizado na Sibéria, na Rússia, e é considerado uma das maiores maravilhas naturais do mundo. Isso porque ele é o lago mais profundo do planeta Terra, com aproximadamente 1.642 metros de profundidade. Além disso, ele tem cerca de 20% de toda a água doce não congelada do mundo, se tornando o maior lago de água doce em volume. Mas não é por causa disso que ele está nessa lista. Existem relatos de avistamentos de OVNIs e luzes brilhantes que mergulham dentro do lago e desaparecem. E em 1982, 7 mergulhadores militares russos relataram encontros com seres humanoides que usavam roupas prateadas no fundo do lago. Quando eles tentaram capturar esses seres, um deles levantou um dispositivo que criou um redemoinho, matando 3 dos mergulhadores. Isso levou a algumas teorias de que o Lago Baikal pode esconder uma base alienígena ou ser um portal para outra dimensão, mas até hoje não existe nenhuma prova disso. A epidemia de dança foi um evento histórico bizarro que aconteceu na França em julho de 1518. Sem motivo nenhum, várias pessoas começaram a dançar por muitos dias seguidos e simplesmente não conseguiam parar. Em menos de um mês, esse número chegou a 400 pessoas dançando ao mesmo tempo, e de acordo com os relatos, várias dessas pessoas morreram por exaustão de tanto dançar. Quando eu comecei a ler sobre isso, eu achava que era mentira, mas existem vários documentos históricos de médicos falando sobre esse caso. A teoria mais plausível do que pode ter acontecido é que as pessoas que estavam dançando podem ter tido uma intoxicação alimentar por um fungo que cresce no centeio, que é parecido com o trigo que é usado para fazer pão. Esse fungo tem a mesma propriedade da droga LSD, o que pode ter deixado todo mundo doidão e dançando sem parar. Mas mesmo assim, isso não seria o suficiente para deixar uma pessoa dançando por meses sem que ela conseguisse parar para comer ou beber água. Então até hoje não se sabe o motivo real disso ter acontecido. E esse evento foi considerado um surto coletivo. A panspermia é uma teoria científica que sugere que a vida na Terra e em outros planetas pode ter se originado a partir de materiais biológicos que vieram do espaço. Ela sugere que micro-organismos podem sobreviver dentro de fragmentos de rochas como meteoritos, asteroides ou cometas e serem transportados de um planeta para o outro. Isso significa que as moléculas que foram essenciais para a nossa existência podem ter viajado pelo universo todo até chegarem no planeta Terra. Algumas teorias vão até além disso e acreditam que nós somos enviados propositalmente por civilizações extraterrestres que querem popular outros planetas. O WebDriver Torso é um canal misterioso do YouTube que publica vídeos aleatórios bem estranhos. Ele foi criado em 2013 e posta diversos vídeos que mostram formas geométricas vermelhas e azuis que se movem pela tela com sons agudos. Por causa de todo o mistério por trás desses vídeos, muitas pessoas acreditam que eles têm mensagens secretas criptografadas ou que na verdade são alguma forma de arte conceitual. Mas em 2014, o Google afirmou que o canal era usado como teste de qualidade para verificar a compressão dos vídeos quando eles são enviados para a plataforma. Um detalhe curioso é que tem um único vídeo no canal que não segue esse padrão de formas geométricas, que é um vídeo curto de 6 segundos filmando a Torre Eiffel, que aparentemente é normal. A toxoplasmose é uma infecção causada por um parasita que pode infectar a maioria dos animais de sangue quente, incluindo os seres humanos. Geralmente ela é assintomática ou pode causar sintomas leves em pessoas saudáveis, mas pode ser muito grave para grávidas, porque causa problemas sérios com a formação do feto. A transmissão pode ocorrer comendo carne crua ou tomando água contaminada, mas o mais comum é através do contato com fezes de gatos infectados. A teoria da conspiração por trás da toxoplasmose está relacionada ao comportamento humano e controle mental. Existe uma ideia de que ele pode manipular o comportamento do hospedeiro para beneficiar sua própria sobrevivência. E estudos científicos identificaram que o parasita altera o comportamento de roedores para fazer com que eles sejam capturados mais facilmente por gatos, o que favorece a reprodução do parasita, já que os gatos são seus hospedeiros definitivos. Então, da mesma forma que ele faz com os roedores, eles poderiam fazer com os seres humanos. Só que essa teoria vai mais além. Algumas pessoas acreditam que a infecção por toxoplasmose é usada pelo governo ou por uma sociedade secreta para controlar a população. No Brasil, segundo o Instituto Adolfo Lutz, a toxoplasmose atinge 1 a cada 3 pessoas. E entre 2019 e 2022 foram 40 mil casos registrados. Eu acho maluquice, mas de acordo com essa teoria, isso significa que todas as pessoas infectadas podem estar sendo controladas através de um parasita. O processo de introspecção intensivo é um conjunto de processos terapêuticos desenvolvidos por L. Ron Hubbard, o fundador da Igreja de Cientologia,
que apesar do nome não tem nada a ver com ciência. E esse processo é uma prática dessa igreja que é usada para limpar a mente dos seus praticantes de memórias negativas e traumas do passado. Apesar de ninguém saber exatamente como acontece esse processo, uma adepta de cientologia chamada Lisa McPherson supostamente morreu durante um desses procedimentos, o que levou diversas pessoas a questionarem os métodos da igreja. No dia 18 de novembro de 1995, a Lisa sofreu um acidente de carro e teve um colapso mental. Ela foi levada para o hospital para uma avaliação psiquiátrica, mas alguns membros da igreja chegaram e afirmaram que ela não acreditava em psiquiatria. Então ela foi levada e colocada no processo de introspecção intensivo. Algumas semanas depois, Lisa foi encontrada morta com uma aparência que indicava que ela estava sem comer ou beber água por muito tempo. E além disso, ela estava coberta por picadas de insetos que presumiram serem de baratas. Isso levantou até algumas questões se essas picadas foram feitas enquanto ela ainda estava viva ou se foram depois de morta. A igreja negou qualquer responsabilidade nesse incidente e agora exigem que os membros assinem um termo de responsabilidade antes de passar pelo processo de introspecção intensivo, declarando que não tomarão ações legais contra a organização em caso de ferimentos ou morte. Eu não sei você, mas eu acho isso extremamente suspeito. Alguém que não teria responsabilidade pela morte dela não criaria um termo de responsabilidade desses. Pelo menos na minha opinião. A teoria de que os Estados Unidos são um experimento sugere que eles foram criados para fazer parte de um grande experimento social, político e econômico, que é conduzido por elites ou grupos muito poderosos como os Illuminates ou a maçonaria. Nesse experimento, eles estariam testando modelos de governança, comportamento humano e manipulação de massas. Essa teoria surgiu porque o país tem muita ênfase em direitos individuais e liberdade econômica, o que é muito diferente das monarquias europeias. E também pelo fato de existir uma polarização extrema dentro do país, que faria parte desse experimento para dividir a população e facilitar o controle. Mas vendo as notícias de como a política dos Estados Unidos vem mudando, eu acho muito difícil de acreditar que essa parte de direitos individuais e liberdade econômica ainda seja uma verdade, apesar do país ser de fato extremamente polarizado. A Psyops de Byfield é uma conspiração antiga na internet que diz que a cidade de Byfield não existe. E é muito parecida com a brincadeira que a gente tem aqui no Brasil, falando que o Acre não existe. Você nunca foi pra lá, não conhece ninguém de lá e não conhece ninguém que queira ir pra lá. Essa conspiração começou em 1994 através de fóruns da internet e viralizou. Só que essa teoria ficou tão popular que o prefeito de Byfield começou a receber e-mails todos os dias perguntando se a cidade existia. Eu não consigo entender de onde surgem essas ideias de que alguns lugares não existem. Mas quando eu estava pesquisando sobre isso, eu encontrei uma imagem no Reddit de lugares que supostamente não existem, de acordo com a internet. A maioria eu nunca ouvi falar, mas olha que bizarro. De acordo com a internet, a Austrália inteira não existe. Monitoramento em jogos online é algo que realmente acontece, porque se você for tóxico com outras pessoas no chat de um jogo multiplayer, é muito provável que você seja punido por aquilo. Isso significa que a empresa por trás daquele jogo consegue ver tudo o que você está falando dentro dele. Mas a parte de teoria da conspiração entra no momento em que dizem que esse monitoramento também é feito pelo governo e agências de inteligência, e que eles querem coletar suas informações, te vigiar e até influenciar você com base nos dados que eles têm sobre o que você fala dentro do jogo. Essa teoria ganhou mais força em 2013, quando Edward Snowden, um ex-agente da CIA, divulgou diversos documentos falando que algumas agências monitoram jogos como World of Warcraft e Second Life para identificar possíveis ameaças terroristas ou comunicações secretas. Fora isso, também existem algumas teorias de que jogos de tiro em primeira pessoa, como Call of Duty, analisam o comportamento dos jogadores para prever padrões comportamentais ou até mesmo testar algumas estratégias que poderiam ser usadas em um campo de batalha real. John Babacombe Lee é um homem que ficou famoso por sobreviver a uma tentativa de execução por enforcamento em 1885. Ele tinha sido acusado de ter assassinado sua empregadora, Emma Casey, em 1884, que foi encontrada morta, com a garganta cortada e a casa incendiada. John Lee era um dos poucos funcionários que tinham acesso à casa e, além disso, encontraram manchas de sangue na roupa dele. Naquela época, isso foi suficiente para provar que ele era responsável pelo crime e ele foi sentenciado à morte por enforcamento. Só que, quando colocaram ele pendurado na corda em cima do alçapão que abre puxando uma alavanca, o alçapão não abriu. Então inspecionaram o mecanismo e tentaram puxar a alavanca mais 2 vezes com o John em cima do alçapão. E nessas 2 vezes, ele não abriu. Então as 3 tentativas falharam. Por causa disso, as autoridades decidiram poupar a vida do John, argumentando que isso era um sinal divino de que ele era inocente, mas, mesmo assim, sentenciaram ele à prisão perpétua.
O treinamento de insanidade através de RPGs é uma teoria de que evoluir personagens a níveis extremos nesses jogos são na verdade um treinamento para ver quanto tempo você consegue fazer ações repetidas sem ficar maluco. Porque para você deixar um personagem no nível máximo e com os melhores equipamentos, demanda um investimento de tempo absurdo. E você pode ver como isso se repete em diversos jogos desse gênero, como Pokémon, Final Fantasy ou World of Warcraft. As pessoas passam milhares de horas jogando para conseguirem ficar mais fortes. Essa teoria diz que na verdade esse método de evolução através de ações repetitivas foi feito para treinar soldados a aguentarem ficar milhares de horas fazendo a mesma coisa sem perder a cabeça. Só que a sensação de progressão, apesar de lenta, acabou se provando muito viciante porque ela acabava virando um desafio pessoal. E é por isso que diversos jogos hoje em dia têm mecânicas que funcionam dessa maneira. O efeito Oz é um termo que foi usado pela pesquisadora de OVNIs Jenny Randles para descrever uma sensação que as pessoas têm quando passam por algum encontro paranormal ou fenômeno inexplicável, como avistamento de OVNIs, encontros com fantasmas ou outros eventos sobrenaturais. As pessoas geralmente descrevem uma sensação de que o tempo desacelera, acelera ou para completamente enquanto você está sentindo esse efeito. É como se você entrasse em uma bolha ou uma dimensão diferente que faz com que o que você esteja vivendo não pareça real. A teoria de continentes extremos é uma teoria que está ligada à existência de lugares além dos limites que nós conhecemos do nosso mundo, como por exemplo a teoria de que existem vastos continentes escondidos atrás de paredes de gelo ou dentro do planeta Terra. O que significa que a ideia de continentes extremos também está conectada com teorias de Terra Oca e Agartha. Os escritos de Shaver se referem às histórias de Richard Sharp Shaver, que ficou famoso por escrever sobre ficção científica e ocultismo nos Estados Unidos durante o século XX. De acordo com ele, suas obras não eram meramente ficção, mas relatos reais baseados nas suas experiências e em um conhecimento antigo que ele supostamente descobriu. Basicamente, Shaver falava que a Terra foi habitada há milhões de anos atrás por uma raça de extraterrestres e que eles abandonaram o planeta devido à radiação solar. Mas alguns deles ficaram para trás e cavaram diversos túneis usando tecnologia antiga. Isso significa que eles estão morando dentro do planeta Terra e essa tecnologia antiga que eles usam inclui dispositivos de controle mental, o que pode influenciar o que acontece na superfície. Nas suas histórias, Shaver também alegava que as pessoas que desaparecem sem motivo foram na verdade raptadas por esses extraterrestres para que pudessem fazer experimentos. Mas por causa do que ele falava, muita gente acredita que na verdade Shaver tinha problemas de saúde mental e possivelmente esquizofrenia, e que as experiências que ele diz ter vivido foram alucinações. O conceito de zonas autônomas temporárias foi criado pelo escritor e filósofo Hakim Bey, em um livro que ele publicou em 1991. Essa ideia descreve espaços ou momentos onde as pessoas podem viver sem o controle das autoridades ou regras tradicionais. Só que esses espaços são temporários, eles existem por um curto período de tempo, mas permitem que a pessoa se expresse livremente. Basicamente é como se fosse uma fuga temporária da sociedade. Geralmente essas zonas estão relacionadas a eventos undergrounds, que formam comunidades de pessoas que se reúnem para criar um espaço onde as regras sociais e comuns são ignoradas. Alguns exemplos podem ser festas e raves ilegais, ou grupos de leitura de livro em momentos da história onde a leitura era proibida. O enoteísmo é uma crença religiosa que adora um único Deus, sem negar a existência de outros deuses. A diferença de enoteísmo e monoteísmo é que no monoteísmo existe uma crença em apenas um único Deus, enquanto no enoteísmo permite a existência de múltiplos deuses, mas com ênfase em apenas um. Essa prática foi mais observada em culturas antigas, como algumas formas de religião gregas, onde apesar de existirem vários deuses, geralmente Zeus era venerado como principal. O salto quântico é uma teoria que está ligada com a teoria de multiversos. Ela sugere ser possível pular ou mudar de uma realidade de um universo para outro, acessando diferentes versões da sua vida em diferentes linhas do tempo. Essa ideia é baseada em alguns conceitos da física quântica, mas não tem base científica sólida e é mais explorada nos campos de autodesenvolvimento e espiritualidade. A ideia de salto quântico se popularizou principalmente por meio de livros de autoajuda, onde as pessoas acreditam que podem usar meditações e exercícios mentais para acessar essas realidades paralelas e mudarem sua vida. Fulcanelli é um pseudônimo de um misterioso alquimista francês que nunca teve a identidade real confirmada. Ele ficou famoso por ter escrito livros sobre alquimia, arquitetura e símbolos ocultos. Algumas teorias dizem que ele possuía conhecimentos secretos e profundos sobre a alquimia que estavam muito à frente do seu tempo. Existem até relatos de que Fulcanelli já conseguiu transmutar 100 gramas de chumbo em ouro
e que ele já tentou produzir a Pedra Filosofal. Mas o mais estranho é que ele desapareceu sem deixar rastro, e apesar de ter escrito vários livros, até hoje ninguém sabe quem ele realmente era. A liberação de víboras na França se trata de um rumor sobre uma liberação intencional de víboras nas áreas rurais francesas nos últimos 30 anos. Essa teoria foi alimentada porque existem relatos de helicópteros e aviões jogando esses animais dentro de caixas e sacolas que foram encontradas no meio de florestas. Além disso, encontraram espécies de víboras diferentes das que são comuns na região. De acordo com a teoria, existem duas explicações. A primeira é que os laboratórios farmacêuticos soltaram elas nas florestas porque queriam mais fonte de matéria-prima para preparar o soro que cura as picadas delas. O que na minha opinião não faz sentido nenhum, porque se a população delas fosse menor, eles já iam precisar de menos soro. E a segunda é que os ecologistas querem preservar o equilíbrio natural e por isso introduziram essas víboras para matar alguns animais, como roedores, e servirem de alimentos para outros, como os abutres. O que também não faz sentido, porque se a finalidade fosse só essa, faria mais sentido introduzir as espécies que não têm veneno, que seria menos perigoso. A gosma cinza é uma teoria catastrófica relacionada à nanotecnologia. Ela descreve um cenário onde nanorobôs que conseguem se autorreplicar escapam do controle e começam a consumir toda a matéria ao seu redor, para criar cópias de si mesmo, transformando tudo em uma gosma cinzenta de nanorobôs. Esse termo foi popularizado por Eric Drexler em 1986 no livro Engines of Creation, e ele foi um dos primeiros a explorar as possibilidades e perigos da nanotecnologia molecular. Apesar dessa teoria catastrófica ser uma preocupação, a maioria dos cientistas considera esse cenário improvável porque projetar nanorobôs autorreplicantes seria extremamente complexo, pelo menos por enquanto. O princípio de Mach é uma ideia da física teórica que propõe que a inércia de um objeto é determinada não somente pelas propriedades internas dele, mas também pela influência gravitacional de toda a matéria existente no universo. Essa teoria geralmente é explicada assim. Imagina que você está em um campo, olhando para um céu cheio de estrelas. Seus braços vão estar descansando e as estrelas não vão se mover. Agora, se você começar a girar, as estrelas também vão girar ao seu redor e seus braços vão começar a ser puxados para longe do seu corpo. Isso levanta a questão: por que seus braços são puxados somente quando as estrelas estão girando em relação a você? Porque a força de inércia que você sente, nesse caso a força centrífuga, depende do movimento relativo. Então o princípio de Mach sugere que a inércia na realidade está ligada ao resto do universo e seus braços são puxados porque você está girando em relação às estrelas. Ou seja, a sensação de inércia só surge devido à interação com toda a matéria do universo. Se não houvesse estrelas ou um universo por si próprio, não haveria referência para saber que você está girando. Então, em um universo sem matéria para interagir, a inércia talvez nem existisse e você não sentiria seus braços sendo puxados. Acho que deu pra entender, né? Eu me sinto muito burro pesquisando essas coisas complexas da física, porque eu preciso entender primeiro e aí encontrar uma forma de explicar que faça sentido tanto pra mim quanto pra você. Eu acho que eu deveria ter prestado mais atenção nas aulas de física quando eu tava na escola. Pokaine é uma floresta localizada na Letônia que ficou famosa por ter umas formações de pedras incomuns. A floresta tem diversas pilhas de pedras organizadas de maneiras inexplicáveis que algumas lendas acreditam terem propriedades curativas ou mágicas. Por causa disso, muitas pessoas acreditam que esse local é sagrado e muitos visitantes dizem sentir uma energia poderosa na área. Não existe um consenso sobre o que pode ter causado essas formações, mas alguns geólogos acreditam que as pedras podem ter sido movidas por processos naturais, como glaciares durante a última era do gelo. Ou talvez, durante algum período da história, tiveram a ideia de construir um castelo dentro da floresta, mas não existe nada que documente isso. Já outras teorias afirmam que as pedras foram, na verdade, empilhadas por povos antigos para a realização de rituais. Por causa de todo o mistério por trás dessas pedras, elas são muitas vezes comparadas com Stonehenge na Inglaterra ou as linhas de Nazca no Peru. Ecologia profunda fascista é a combinação de duas ideias diferentes. Ecologia profunda é uma filosofia ambiental que propõe que todas as formas de vida têm valor, independente da sua utilidade para os seres humanos. Essa ideia promove a igualdade entre os humanos e outras espécies e acredita que eles devem viver em harmonia. O termo fascismo, nesse caso, é usado de uma forma que devemos preservar a natureza para as gerações futuras. Isso significa que deveríamos ter leis mais radicais para proteger a natureza, da mesma forma que elas servem para proteger os seres humanos. O Verme da Morte é uma criatura que faz parte do folclore da Mongólia. Ele é uma minhoca gigante que vive no deserto de Gobi, que é capaz de matar suas vítimas com um veneno extremamente potente ou até mesmo com choques elétricos. Geralmente ele é relatado como um ser com mais de 1 metro de comprimento, que se esconde embaixo da areia e devora as pessoas que andam sozinhas ou se perdem pelo deserto. Alguns exploradores e cientistas já tentaram provar a existência dele,
mas até hoje o verme continua sendo um mistério. Gaydar é a junção das palavras gay e radar. A definição que eu encontrei na internet é que algumas pessoas afirmam conseguir identificar se uma pessoa é gay ou hétero através de um radar interno. Mas investigando um pouco mais, eu descobri uma coisa chamada máquina de frutas, que é um gaydar que o governo canadense criou por volta da década de 1960. A máquina de frutas, na verdade, era uma máquina usada em um experimento que monitorava respostas automáticas como dilatação de pupilas e mudança no ritmo cardíaco, enquanto a pessoa ficava sentada em uma cadeira e observava imagens de homens e mulheres nus. As pessoas que estavam passando pelo teste acreditavam que o propósito dele era avaliar níveis de estresse, mas o objetivo real era identificar homossexuais, que naquela época eram vistos como uma ameaça à segurança nacional. Eles aplicaram esse teste em centenas de funcionários do governo, e aqueles que foram considerados suspeitos perderam seus empregos e sofreram discriminação. No total, mais de 9.000 pessoas participaram do experimento. Só que o teste estava cheio de problemas, porque os pesquisadores não levaram em consideração que as pessoas poderiam ter tamanhos diferentes de pupilas e que, dependendo da quantidade de luz emitida pela imagem, a pupila pode dilatar mais quando existe mais luz. Em 1970 ele foi descontinuado, mas até hoje a máquina de frutas é citada como um exemplo de abuso de governo e perseguição à comunidade LGBT. Essa teoria é basicamente o que o nome já diz. Ela acredita que o Ku Klux Klan foi financiado pelo governo e que em diferentes momentos da história eles receberam apoio financeiro de entidades governamentais, tanto para dividir objetivos políticos, dividir movimentos sociais ou exercer controle sobre determinados grupos. Apesar dessa teoria não ser muito aceita por historiadores, por não existirem evidências concretas, em 1920 alguns membros dessa organização ocupavam cargos políticos. Isso significa que eles estavam provavelmente usando sua influência para moldar políticas locais. A teoria que o Titanic não afundou é uma conspiração que afirma que o navio que afundou em 1912 na verdade não era o Titanic, mas sim um navio parecido chamado Olympic. Eles eram navios quase idênticos e, segundo a teoria, o Olympic tinha sido danificado em um acidente anterior e, em vez da White Star Line, que é a empresa que criou esses navios, pagarem para fazer os reparos, na verdade eles fizeram uma troca, enviando o Olympic disfarçado como Titanic, na intenção de afundar ele e fazer uma fraude de seguro. O mais interessante é que existem diversas alegações que dizem provar essa teoria. Algumas fotos antigas da partida do Titanic foram analisadas e muitos acreditam que o navio que estava partindo, na verdade, era o Olympic. E em 1985, quando os destroços do Titanic foram descobertos, os teóricos alegaram que algumas partes correspondiam mais ao Olympic do que ao Titanic. Mas o mais impressionante é que o banqueiro JP Morgan, um dos proprietários da White Star Line, simplesmente cancelou sua viagem no Titanic no último minuto, o que pode significar que ele sabia do plano de afundar o navio e quis evitar estar a bordo. Além disso, algumas pessoas afirmam que rivais financeiros de Morgan estavam no navio e morreram no desastre, o que beneficiou o JP Morgan financeiramente. Eu acho essa teoria impossível de acreditar, porque apesar das diferenças entre o Titanic e o Olympic serem pequenas, os investigadores disseram que os destroços encontrados correspondem exatamente ao design do Titanic. Mas o que mais desmente essa teoria é o fato que o Titanic estava apenas parcialmente segurado, e o valor da apólice não cobria nem metade dos custos da construção do navio. Então, matar tanta gente com um acidente proposital, além de ser maluquice, seria monetariamente inviável. A teoria de supressão do Smithsonian sugere que o Instituto Smithsonian, que é um dos museus e centros de pesquisa mais renomados dos Estados Unidos, tem ocultado e destruído evidências históricas e arqueológicas para moldarem as narrativas aceitas sobre a história humana. Essa ideia está muito ligada com a teoria de que gigantes viviam no planeta Terra antigamente e que o Instituto destruiu os fósseis e esqueletos que encontraram deles. Há também algumas alegações que eles esconderam artefatos que pertenciam a civilizações antigas e evidências de contatos extraterrestres. Mas até hoje o Smithsonian nega essas acusações, alegando que elas não têm embasamento nenhum. E eu também acho que não faria sentido nenhum eles esconderem isso, até porque se realmente existissem provas concretas de que gigantes viviam no planeta Terra, o que isso mudaria nos dias de hoje, né? É capaz deles provarem que os gigantes existiam e as pessoas criarem uma teoria da conspiração, falando que na verdade eles foram invenções. Igual o que fazem com os dinossauros atualmente. E é isso para a terceira camada do iceberg de mistérios e teorias da conspiração. Se você tem alguma sugestão de assunto curioso que gostaria de ver um vídeo sobre, me conta aí embaixo. Quem sabe sua sugestão pode ser o tema do meu próximo vídeo. E falando em vídeo, eu espero que você tenha gostado desse e até o próximo. Tchau.